O Santos voltou a vencer, finalmente! Bora falar desse jogo. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vitória do Santos em cima do Goiás, 2-0, jogando na Vila Belmiro, com o retorno de Guilherme e Julio Furch ao time titular. Eles que estavam lesionados, né, ficaram um tempo afastados, voltaram na última rodada, mas entraram no segundo tempo e ontem eles iniciaram a partida jogando. E o que a gente viu do Santos ontem em campo foi um time totalmente diferente das últimas partidas, né? Nas últimas partidas a gente tinha visto um Santos muito apagado dentro de campo, que não conseguia brigar pela bola, não conseguia ganhar divididas, não conseguia propor de certa forma no jogo. E no jogo de ontem a gente viu um time muito mais ligado no jogo, com muita mais vontade, né, de fazer alguma coisa dentro da partida. Tanto o primeiro quanto o segundo tempo do Santos foram dessa forma. A gente teve erros sim, não vou negar, mas de qualquer forma, o que a gente viu ontem agradou bastante e acendeu aquela luzinha de que, pô, as coisas realmente podem melhorar. Principalmente com a volta do Guilherme, do Julio Furch. O Guilherme ontem foi um dos principais jogadores do Santos, né? Por mais que ele não tenha feito os gols e nem participado ali, dando assistência nos lances. De qualquer forma, foi dele que surgiu boa parte das jogadas do Santos de forma ofensiva ontem. Ele que partia para cima. E como eu já disse inúmeras vezes, o Guilherme, ele é um excelente jogador e atende muito ali ao Santos, porque ele é muito polivalente, ele roda o campo inteiro. Se a gente pegar o mapa de calor do Guilherme, eu acredito que vai ter ele no campo inteiro. Ele ajuda na defesa, ele ajuda no meio campo, ele ajuda no ataque, e não só em um lado, ele ajuda nos dois lados, ele ajuda no meio ali. Então, assim, ele é um jogador que ele corre o campo inteiro. E olha, ele tá voltando de lesão. Ontem foi o primeiro jogo dele, de fato, ali, onde ele jogou desde o início. E ele jogou o jogo inteiro, entendeu? O jogo inteiro. Então, mais uma vez, o Guilherme mostra por que a gente sentiu tanta falta dele nessas últimas partidas que ele tava fora. E por que a gente ficou tão feliz com a volta dele, né? Justamente por ele ser esse jogador que faz uma diferença absurda quando tá no time. Eu confesso que não sei se foi por conta desse ânimo que ele tem em campo ou não, mas que tudo do Santos ontem colaborou para que o time jogasse bem de uma forma assim absurda. Eu gostei muito do que eu vi do Santos, porque não era algo que a gente tinha visto nas últimas partidas, né? Como eu disse para vocês. Ontem o nosso meio-campo funcionou, a nossa defesa também se mostrou muito segura quando foi atacada pelo Goiás. O nosso ataque, com o Guilherme de um lado, o Pedrinho do outro e o Julio Furch ali meio centralizado, também estava começando a funcionar. É claro que vez ou outra a gente tomava algumas decisões erradas, finalizações que às vezes não pegavam muito com a direção correta, né? Acabava não assustando o Goiás. Mas, de forma geral, eu gostei bastante do que eu vi. Por quê? Porque o Santos foi um time que soube ir pra cima, que soube atacar, que soube ficar com a bola, que soube propor um jogo ali e soube assustar o Goiás em alguns momentos, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O nosso gol, ele demorou muito para sair. Eu acho que o Juliano também ali, em alguns momentos, perdeu muitas oportunidades de gol. O Juliano vem perdendo muitas oportunidades de gol, né? Alguns jogos já. Ontem foi só mais um jogo que ele teve algumas oportunidades de empurrar a bola para dentro e ele infelizmente não teve ali o domínio certo ou uma finalização boa, mas de qualquer forma, de um modo geral, o time como um todo me agradou por esse motivo. Como eu disse, o nosso gol demorou um pouquinho para sair, né? Foi sair só no segundo tempo, quase no final ali, e com a ajudinha do goleiro Tadeu, goleiro do Goiás, em uma jogada que o Santos tá no ataque, né? A bola acaba sobrando no alto, ele vai tentar segurar ou tirar de alguma forma e ele acaba errando ali, não conseguindo segurar e a bola passa pela mão dele e entra no gol. 1-0 Santos, e depois desse gol que a gente acaba ganhando de presente, mas vale ressaltar que o Santos já estava no ataque, já estava martelando, então o nosso gol, querendo ou não, era uma questão de tempo, né? Bom deixar claro isso, não vamos tirar os méritos dessa vitória do Santos. Depois desse gol que a gente fez ali 1-0, o time foi com ainda mais vontade para conseguir o segundo, e numa jogada do Pituca ele encontra o William Bigode, que entra no lugar do Julio Furch ali no segundo tempo, e o Bigode, com toda a experiência que ele tem, com a qualidade, ele consegue fazer o segundo gol.
2-0 Santos para finalizar o placar ali e fazer o Santos voltar a vencer, né? A gente voltou para Vila Belmiro ontem depois de muito tempo. Vale ressaltar que a última vez que a gente jogaria em casa, a gente acabou vendendo nosso mando de campo, foi jogar lá em Londrina contra o Botafogo. A gente perdeu esse jogo 2-1. Deu até aquele bafafá de que não, daquela dúvida, né? Se a gente deveria ou não vender os nossos mandos de campo. E ontem a gente jogou na Vila Belmiro, venceu, com o apoio da nossa torcida, que fez uma festa muito bonita e que, assim, apoiou quando teve que apoiar, deu uma cobradinha quando teve que cobrar também e jogou junto com o time. Eu acho que esse é o mais importante. Então, no fim das contas, o Santos venceu a partida. A gente chegou aos 18 pontos. Enfim, com essa vitória, o Carille, ele mantém o cargo dele como de treinador do Santos, né? Havia muitos boatos de que se o Santos perdesse para o Goiás e chegasse à 5ª derrota seguida e a 6ª derrota no Campeonato Brasileiro, ele acabaria sendo demitido, mas o Santos venceu, então ele não vai ser demitido, né? Muito provavelmente. Eu confesso para vocês que, além de estar feliz pela vitória, eu também estou muito feliz por conta da permanência do Fábio Carille. Eu sei que tem muita gente criticando ele e até acha que ele realmente deveria ter sido demitido. Só que eu não acho que demitir um treinador neste momento é o ideal. O Carille fez um campeonato paulista excelente com o Santos ali, né, comandando o Santos. E quando a gente perdeu algumas peças importantes, como foi o caso do Guilherme, do Julio Furti, a gente começou a cair de rendimento. Eu acho que todo time sentiria. A gente vê equipes aí na Série A, inclusive, que a gente acha que elas são, assim, invencíveis, que por se tirar um jogador continua jogando no mesmo nível. E não, eu vejo muitas equipes que às vezes perdem um jogador assim que é primordial para que o time jogue e muitas vezes eles não conseguem jogar. E o Santos perdeu o seu principal jogador da temporada, que era o Guilherme, por algumas boas partidas. E foi as partidas que a gente mais encontrou dificuldade para jogar, inclusive elas culminaram na nossa derrota. Agora que o Carille está retomando o time e está tendo de volta os seus jogadores que fazem a diferença, como é o caso do Guilherme, vale repetir isso mais uma vez, eu acho que o time vai voltar a jogar, vai voltar a ser o que era. Eu sei que é muito triste quando a gente depende apenas de um jogador, porque sem ele parece que a gente fica totalmente indefeso ali, como aconteceu, né, nessas últimas rodadas. Só que ainda assim, não foi uma culpa exclusiva do Carille. É claro que o Carille cometeu alguns erros, ele também tem uma parcela de culpa ali, né, por algumas decisões que ele tomou. Por exemplo, a insistência dele em sempre colocar o Casares, ou até mesmo o Patrick, ou até mesmo em alguns momentos o Morelos. A gente sabe que esses jogadores não rendem, já tiveram muitas oportunidades, principalmente o Casares ali. O Patrick chegou agora, só que a gente sabe que ele também não rendeu tanto assim como a gente esperava. Mas nessa insistência de se colocar sempre os mesmos jogadores, a gente acaba falando, pô, o treinador não é possível que todo mundo vê que os caras não estão rendendo quando entram e o treinador não. Só que eu acho que isso tá em todo time e independente do treinador que vier, ele vai encontrar esses mesmos problemas, né? Ele sempre vai ter ali um elenco do Santos que, querendo ou não, é um elenco limitado. A gente tem ali um time muito bom, titular, e quando olha pro banco a gente tem sim algumas opções, só que sempre vai ter uma ou outra opção que a torcida não vai concordar, né? Eu sei que alguns desses jogadores vão embora agora nessa janela de transferência, o que vai aliviar um pouco ali o peso. Só que a gente também tem que saber quem é que vai vir para ocupar o lugar desses jogadores. Só que de qualquer forma, por que eu acho que demitir o Carille agora não seria o ideal? Porque a gente teria que começar um trabalho mais uma vez do zero. E isso não pode acontecer. A gente já tá no meio da temporada, o Carille até aqui mostrou que ele é um treinador, que ele sabe fazer o time jogar quando realmente precisa jogar. Foi assim no Campeonato Paulista, foi assim no início do Campeonato Brasileiro. E não é só porque a gente passou por um momento de turbulência que a solução é simplesmente demitir o treinador. No Brasil, a gente tem muito essa mania de que 3 derrotas seguidas, tchau, tchau, treinador. Porque é muito mais fácil demitir um cara e a comissão dele ali do que pensar em demitir 22 atletas, né? É muito mais prático isso. E lá fora a gente vê que isso não acontece. E eu sou uma pessoa que defende muito o trabalho de treinador. Quem me acompanha aqui desde o início sabe o quanto eu defendo o trabalho de treinador, mas sempre tem aquele pequeno porém. Eu defendo o trabalho de treinador até um ponto, quando tá tendo resultados. E quando eu digo resultados, não é nem necessariamente vencer partidas, mas quando a gente olha para campo e vê que alguma coisa ali tá acontecendo, que o time tá tentando alguma coisa.
Como eu disse para vocês, das 5 derrotas que a gente teve na Série B, apenas 2 jogos o Santos não jogou bem, que foi contra o Novo Horizontino e contra, eu esqueci o outro time que a gente perdeu, mas foi a derrota recente. Mas enfim, foi as 2 últimas derrotas que a gente teve. Foram jogos que a gente não jogou o que podia, o Santos foi muito abaixo, errou tudo que tentou, foi um time totalmente sem alma dentro de campo. Essas 2 derrotas não tem como passar pano. Todas as demais derrotas que o Santos teve, querendo ou não, apesar da gente ter tido um resultado negativo, o Santos não jogou de todo mal. E mais uma vez eu digo, eu acho que demitir o Carille não é o ideal. Eu gostei muito que venceu não só pelos 3 pontos, como eu disse, mas também pela permanência dele, porque eu acho que o Carille realmente merece mais uma chance aí de provar que, independente, mesmo que a gente teve esse momento de turbulência, as coisas podem se tomar um rumo diferente, a gente pode voltar a vencer. Até porque a gente não vai vencer todos os jogos, né? A gente vai perder também e tá tudo bem, isso faz parte do futebol. Às vezes a gente vai jogar mal e vai ganhar, às vezes a gente vai jogar bem e vai perder, e às vezes a gente vai jogar bem e vai ganhar também, ou a gente vai jogar mal e vai perder. O futebol é assim, é uma caixinha de surpresas. Então, depois disso, tudo que eu disse, eu fico muito feliz com a permanência do Carille. E pode ser que algumas pessoas não concordem comigo, ou a grande maioria das pessoas não concordem comigo, mas essa é a minha opinião e eu quero, é claro, ouvir a opinião de vocês. Se vocês também concordam comigo de que a permanência do Carille foi positiva para o Santos, ou se vocês concordam, ou se vocês não concordam e acham que ele deveria ter sido demitido. Eu só acho que o que levou o Santos a esse momento, muitas vezes, foi troca, esse troca-troca de treinadores, né? A gente passou por muitos comandos nos últimos anos. Num intervalo muito curto de tempo, a gente teve um número muito grande de treinadores. Então, o treinador ele nunca conseguiu ter um trabalho no Santos. E muitos desses treinadores, inclusive, eu realmente concordei com a demissão, porque a gente não via nada de positivo do time em campo, né? Nem na questão de resultados, nem na questão do futebol. Mas dá para contar nos dedos alguns treinadores que eu não concordei com a demissão, como foi o caso do Carille na primeira passagem que ele teve pelo Santos, como foi o caso, por exemplo, do Fernando Diniz também na passagem que ele teve pelo Santos. Eu acho que esses 2 treinadores, eles foram muito injustiçados no passado e eles poderiam ter tido um tempo de trabalho um pouco maior com a camisa do Santos. Dessa vez o Carille tá tendo essa oportunidade, né? Eu acredito que essa vai ser uma terceira chance, basicamente, para ele, já que se ele tivesse perdido, ele teria sido demitido. Então, ganhar deu um suspiro para ele ali ainda. Então, é basicamente uma terceira chance aí. Eu espero que ele consiga aproveitar e que a gente realmente volte a se encontrar na competição e encontrar não só um futebol interessante, mas também bons resultados aí. Eu vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam desse jogo, né? Diante do Goiás, a gente venceu. Era um jogo, querendo ou não, por mais que era em casa, era um jogo difícil, porque o Goiás também tá brigando na parte de cima da tabela. Mas foi em casa, a gente conseguiu vencer. E eu tô muito feliz. Comenta aí o que vocês acharam dessa partida. Então, vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!